grande armadilha de todos os procedimentos, dos atendimentos em si. Porque se ela não sabe, se ela tá na receitinha de bolo, naquele geralzão, que ela passou e não fez questão de se especializar, de se aprofundar, ela perde o cliente. Com certeza. Facilmente. Eu vou dar um exemplo para vocês no mundo da sobrancelha, por exemplo. A gente tem lá a nossa sobrancelha e a gente tem os pelinhos. Esse pelinho lá na nossa sobrancelha, ele tem um tempo de vida útil. E esse tempo de vida útil, ele é diferente do pelo do nosso corpo. Então, olha só, a gente fala de 2 procedimentos muito fáceis que é muito legal para poder dar de dica. O pelo do nosso corpo, ele tem uma estimativa de vida média de 18 a 24 meses. Ele passa por 3 fases. Ele nasce, ele vira adulto, ele envelhece, desprende e ele morre. E o nosso próprio corpo tem capacidade de reproduzir, né? Na sobrancelha, esse tempo de vida é menor. Ele é em torno de 90 dias. Nossa, então, bem menor. Nossa, muito menor. Dias. Não é? Então, isso daí pra mulherada que faz extensão de cílios e que faz sobrancelha. Uma dica, inclusive, para as meninas que também atuam com isso. Ela tá lá fazendo a extensão de cílios ou a sobrancelha. Aí a profissional não sabe disso, vai chegar um dia que ela vai fazer o desenho ou vai colocar a extensão de cílios e vai ver que o resultado ficou mais ralo. Aí ela vai embora e fala assim, olha, não vou mais nessa profissional porque ela afinou a minha sobrancelha ou porque o meu fio caiu. E tô falando de uma profissional que sabe o que tá fazendo, tá? Sim. Porque realmente tem um monte de coisa errada. E já ouvi essa história algumas vezes, Isso. Na verdade, a grossura dela, a grossura da sobrancelha, não tem nada a ver com o volume. Porém, se você pegar uma extensão de uma sobrancelha e você sombrear, vai dar a impressão de estar mais grossa. Se eu contar para minha cliente, nós vamos fazer um ciclo. Então, assim, ó, você chegou para mim agora, eu tô fazendo a sua sobrancelha, nos conhecemos agora. Para que eu entenda exatamente qual é o ciclo completo dos seus pelinhos, 4 meses. São 90 dias para ele passar, eu vou dar mais um pra gente pegar o ciclo completo. Nesses 4 meses, vai ter um período que a sua sobrancelha vai estar mais rala. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ela só tá rala, ela não tá fina. Eu não afinei a sua sobrancelha. É o ciclo natural. Aí eu vou pegar e vou mostrar pra você. Ou eu te dou uma dica de como você vai reparando isso. Ou então eu mostro pra você antes de terminar o procedimento. Se eu não tenho conhecimento, se eu não sei o ciclo do crescimento do pelo, eu não sei identificar em que determinado período vai ter ou do meio dela ou na extremidade, porque quando ela tá rala na extremidade, que é um grande problema. Se eu não conto pra minha cliente que aquele fio, sabe esse fiozinho aqui dos seus cílios, quando ele, eu não conto pra você que ele cai, independente se você tem extensão de cílios ou não, você vai falar assim, olha, eu fiz, ela fez um isolamento incrível, o resultado daquela profissional lá era bom, mas eu tirei e caiu tudo. Não caiu, você tem que troca natural, você tem que dar pausa, você tem que cuidar da saúde. E a gente pode fortalecer? Pode. Aí entra meu lado farmacêutica. Dá pra gente poder fortalecer com ativos. A gente, né, fortalece células troncos ali dentro do folículo do bulbo e a gente mantém a saúde. Consigo melhorar o meu visual lá com a minha extensão de cílios e ok. E as pessoas não sabem. Vou fazer o laser, a epilação a laser. Eu tô fazendo. Por que é um tratamento? Preciso te contar. E a profissional só vai conseguir o cliente ficar com você e saber que você realmente sabe o que tá fazendo se você explicar pra ele. Sabe por quê? Você chega pra mim e fala assim, eu amei. Eu fiz uma depilação a laser lá, uma epilação a laser na clínica. Maravilhoso. Primeira sessão, eu tive um resultado incrível. Fiquei sem pelo. Aí você vai lá e conta pro amigo. Vai lá fazer. Aí você vai fazer. Aí você fala assim, olha, ela não deveria estar boa no dia, ou ela mudou a fluência da máquina, os parâmetros da máquina, mas não deu o mesmo resultado. Por quê? Deixa eu te contar. Somos indivíduos, né? Cada um... Deixa eu contar. O nosso pelinho tem 3 fases. E aí, você só tem essa morte na primeira, se a gente tiver na fase anágena, que é a primeira fase do pelo. Se você não tiver, você só enfraquece, porque essas 2 outras fases, ele já desprendeu do folículo, não tem mais ativação de células tronco. E o laser é programado para romper esse nascimento do pelo. Então, o laser, ele vai dar ou uma falha ou ele só vai enfraquecer. Por isso que é um tratamento de meses. Se ele dura de 18 a 24 meses. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero te falar que se eu não me especializar,
eu não entender a fisiologia, eu vou te perder na segunda sessão. Você fala assim, eu não vou mais lá, sabe por quê? Porque não tá dando resultado. Funciona. E você não tá na fase anágena. Você só vai ter o resultado lá no final do seu tratamento. Puxa. Caramba. Entendeu? Só que você já teve com 5 sessões eu consegui eliminar o seu tratamento. Porque você teve uma resposta e a gente teve a sorte. Mas a fase tava Mas diferente, era só a fase do pelo. Não era uma questão não era uma questão da máquina. Né? E isso, claro, falando de quem sabe o que está aplicando. Considerando essa questão da nossa individualidade. Porque eu estudo, saber qual é a fluência que utiliza, a evolução disso, parâmetro de segurança ou não, isso é indispensável. A gente está falando em quem tem qualidade. Mas perdi o seu tratamento, perdi do outro. Por quê? Porque eu não sabia falar. Sabe por quê? Porque eu fui e aí eu aprendi a receitinha de bolo. Então, como que eu aplico? Aí eu vou lá, eu calculo ali na máquina. Ou eu vou lá, eu faço determinado procedimento. Fez Fica em massa. né? Fez em massa. Com certeza. O que o profissional precisa hoje da estética? Entender onde ele melhor se destaca, onde o coração dele transborda. Porque isso vai impulsionar ele a buscar especializações para que ele chegue e você fala assim, uau. E mais a fundo naquilo, com certeza. Se o meu paciente não sair apaixonado por mim, e se ele, na segunda vez, não entrar, a minha linha de paciente, eu trabalho para que você vá na minha clínica e você fale, assim como há 10 anos eu tenho isso. Faz o que você quiser, cara. Confiança total. Eu falo assim, você não quer? Ou eu pego o espelho e mostro pra você e falo assim, você precisa mostrar? Eu nem mostro mais resultado na frente do espelho pros meus clientes. E pra mim, esse é o grande, sabe? Esse é o grande tesão da minha profissão. Por quê? Porque atingir a sua confiança, como é difícil hoje, né? Pô,